Amém, irmãos. Bom dia. Jesus é o Senhor. Desfrutando aqui da terça-feira, quarta semana, temos a leitura bíblica em Salmos, capítulo 145, versículo 18 e 19, que diz assim: Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Ó Senhor Jesus. Agora em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora seguimos para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobre, e nós, desprezíveis. Capítulo 9, ainda em 1 Coríntios, versículo 22, diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, todos os modos, salvar alguns. Ó Senhor Jesus. Nosso lei com oração tem por versículo 1 Coríntios 2, 4 ao 5. Diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. O título diz: Fazer-nos fracos para com os fracos, para juntos sermos fortes. Diversas são as passagens na Epístola aos Coríntios em que Paulo revela sua fragilidade. Em 1 Coríntios, o apóstolo afirmou ser fraco e desprezível com o intuito de fazer de tudo para salvar alguns. Isso nos ensina que quando demonstramos nossas fraquezas ou vulnerabilidades, também encorajamos e atraímos muitos à presença do Senhor. Portanto, nem sempre a liderança das igrejas ou os irmãos que ministram a palavra devem apresentar-se tão fortes, pois isso pode transmitir um sentimento de impotência aos demais, que talvez os faça pensar: eu nunca vou ser assim. Ele está em outro patamar. Essa palavra não é para mim. Numa determinada época, passei por um momento muito difícil e me senti desanimado, sem conseguir invocar o nome do Senhor. Passados alguns dias, minha esposa veio a meu socorro e, após horas de ajuda, consegui novamente tocar em Deus, invocando o nome do Senhor e me libertando das barreiras. Dei esse testemunho em uma conferência de jovens e, para minha surpresa, fui procurado por diversos irmãos que se sentiram acolhidos e encorajados. Eles disseram: você também tem dificuldades, e seu testemunho me encorajou a superar minhas próprias fraquezas. Igualmente ficamos encorajados quando percebemos que o apóstolo Paulo expôs suas debilidades. Ele não era o grande Paulo, pois isso nos desanimaria. Por ter se exposto, o testemunho do apóstolo é encorajador. Assim, quando algum irmão estiver em um momento de fraqueza, não vamos simplesmente dizer: irmão, exercite o espírito. Não, irmãos, não.
vamos achegar-nos a Ele, mostrando também nossa fragilidade, ajudando a invocar o nome do Senhor. Ao compartilhar essa mensagem, vem minha memória o tempo em que acompanhamos o irmão Dong Yulan, que já dorme no Senhor. O irmão Dong possuía uma aparência fraca e não tinha eloquência no falar. Por isso, muitos o consideravam desprezível, mas se admiravam da grandiosidade da obra que o Senhor lhe havia confiado. Como escrito, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Embora a presença fraca e desprezível, está em 2 Coríntios, esse servo do Senhor se colocou como um canal para o fluir divino. Deixou-nos um legado de amor e um forte exemplo de como devem comportar-se os ministros da nova aliança. Pois quem faz a obra é Deus, e toda a glória é dele. Paulo não se envergonhou de sua fraqueza e pôde ouvir de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça divina é suficiente para nos suprir em momentos de fraqueza. É por essa razão que invocamos, ó Senhor Jesus. Há momentos em que estamos tão fragilizados que só conseguimos invocar. Invocamos por várias vezes até nos reconectarmos com Deus e a vida voltar a fluir. Esse é o caminho sobremodo excelente, aleluia! Não estamos aqui tentando convencer as pessoas na esfera mental, utilizando argumentações e linguagem persuasiva de sabedoria. Não estamos em meio a uma luta mental, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aqui o termo Espírito inicia-se com a letra maiúscula para denotar que se trata do Espírito Santo. Embora reconheçamos que nossa mente precisa ser renovada, não serão palestras e cursos de autoajuda que o farão, mas o poder transformador do Espírito Santo. É que ocorre significativa mudança. Dessa forma, nossa fé não se apoiará em sabedoria humana, pois é o poder de Deus que nos traz sólida transformação. Nosso desejo é que nossa vida, fé e serviço a Deus estejam alicerçados no Espírito e poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que verdadeiramente traz transformação à nossa vida? Amém, irmãos. O Espírito, né? Dentro de nós, dentro de nosso espírito. O Senhor dentro de nós, assim ocorrerá transformação sólida, né? Não que não tenhamos erros, não que não vamos cair, como a gente tem visto aqui na leitura. Mas o Senhor tem seus caminhos de trabalhar. O Senhor tem sua forma de trabalhar com cada um de nós. Lembrando que de vários exemplos na Bíblia, lembrando de Pedro mesmo, e em ainda é a primeira epístola, acho que capítulo 5, ele fala que o Senhor mesmo, né, havia de aperfeiçoar, fortificar, fundamentar. Pedro, ele teve a oportunidade de estar ao lado do Senhor, né, aprendendo ali dia a dia as experiências com o Senhor. E qual foi o tamanho da mudança de Pedro? Mas o Senhor, quando adentrou em sua glória, o Espírito dentro de Pedro, Pedro teve uma mudança extraordinária. Uma mudança, quem viu e quem via Pedro, né? Aquele período ali da festa de Pentecostes e tal, quando o Espírito ali usou Pedro, todo mundo já viu
né, e olhava e não reconhecia aqueles galileus ali. Mas enfim, o irmão Pedro, ele conta um testemunho aqui no Alimento Diário, falando sobre a conferência, e ministrando essa conferência, ele contou que teve um período de esfriamento e a esposa dele ali pôde salvá-la, assim, por assim dizer, né? E de certa forma aquilo encorajou outros, né, a olhar e ver que o irmão também tem sua fraqueza, suas limitações, também tem os seus momentos, né? O próprio Paulo também falou sobre fraqueza várias e várias vezes, né? Várias vezes aí com o livro de Coríntios apresenta para nós. Ó Senhor Jesus. Mas por que tudo isso, irmãos? É para mostrar que é esse povo que Deus deseja, né? E que Deus quer trabalhar. É comigo, é com você que está ouvindo. A gente tem nossas limitações. Às vezes podemos pensar que de fato aquela palavra que a gente ouviu, não sei aonde, é para outros, é para os irmãos, os gigantes da fé. Não, irmãos, não. Não existe gigantes da fé, não. Existem aqueles que dependem mais do Senhor. Aqueles que estão exercitando o Espírito, né? Aqueles que estão exercitando depender desse Espírito. Então não é uma questão de olhar e ver um gigante na fé. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pois que a gente possa se encorajar, irmão, né? Ver que é dessa forma que o Senhor quer e quis, né? Cada um de nós. E dar a liberdade necessária, né? Para o Senhor, por meio do seu Espírito, trabalhar no nosso interior. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor.